Olá, querido estudante, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Caroline, professora do componente de Química, e hoje vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre ligações químicas. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre as forças intermoleculares. Eu deixei até bem claro para vocês que quando a gente trata de forças intermoleculares, são aquelas forças, tipos de ligações que vão acontecer entre as moléculas e não dentro da molécula. Já tratou de ligações químicas, já é um caso específico de ligações que vai acontecer dentro da própria molécula. Então, você precisa observar ali o comportamento dos átomos, a eletronegatividade de cada um deles e os tipos de ligações. Nós vamos trabalhar hoje 3 tipos de ligações bem conhecidas. Tenho certeza que você já tem, em algum momento já escutou isso na sala de aula. Ligações iônicas, ligações covalentes, que também podem ser chamadas de ligações moleculares, e ligações metálicas. Nós vamos ver na aula de hoje, passo a passo, das 3 ligações e resolver no final da nossa aula uma questãozinha. Então vamos lá? Ligação química. Todo ser vivo tem átomos em sua composição, mas esses átomos não costumam ficar isolados. Eles se ligam entre si buscando a estabilidade. Então é esse o intuito das ligações, é fazer com que os elementos químicos, os átomos, eles consigam essa tão sonhada estabilidade, que eu vou falar a seguir para vocês, que somente um grupo da tabela periódica já possui essa estabilidade. Então, todos os demais elementos da tabela periódica, eles vão buscar essa estabilidade. Então, vamos lá. Existe uma regra na química bem conhecida que é chamada de regra do octeto. Toda vez que você ouvir esse termo, regra do octeto, essa palavra octeto vai lembrar muito o número, a numeração 8. Um átomo ele vai ficar estável com 8 elétrons na última camada. Ouviu o termo última camada, lembrou que estamos tratando da camada de valência. A camada de valência é a camada mais distante do núcleo, tá? Então, para esse elemento químico se manter estável, ele precisa ter exatamente nessa camada de valência um total de 8 elétrons, com exceção do hidrogênio e do hélio, que vão ter apenas 2 elétrons, na verdade, para se manter estáveis. Como eu falei para vocês, existe um grupo na tabela periódica que é chamado de gases nobres. Eles recebem esse termo, gases nobres. O primeiro termo é bem fácil de identificar, né? Eles são gases porque todos eles estão no estado gasoso. E nobres, esse termo nobres, provém porque todos eles, com exceção do hélio, né, já possuem essa quantidade ideal de 8 elétrons na sua camada de valência. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, um quadrinho que representa esses gases nobres, a camada de valência, que é a camada mais externa desse átomo, e a quantidade. Olha, com exceção do hélio, que eu coloquei aqui, ele só possui uma camada, que é a camada K, com 2 elétrons. O neônio, ele vai possuir 2 camadas, e justamente a camada L, que é a camada de valência, já possui 8 elétrons. O argônio, criptônio, xenônio e o radônio, todos eles, de acordo com a tabelinha aqui, na distribuição eletrônica, ele já vai possuir 8 elétrons. Por isso que eles já são estáveis. Aí, você precisa relembrar, e vou passar algumas dicas para vocês que costumam realmente ter dúvida qual é o elemento que tem a maior possibilidade de doar, qual é aquele elemento que tem a maior possibilidade de receber elétrons. É bem fácil. Se você estiver analisando a tabela periódica, todos os elementos que estão no grupo 1, grupo 2 e o grupo 13 da tabela periódica, esses elementos, eles sempre vão ter a pretensão de doar elétrons. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Grupo 1, nós temos lá a presença do sódio. Se ele está no grupo 1,
você vai lembrar a seguinte forma, tá? Se ele está no grupo 1, ele vai ter um elétron na última camada, então ele vai perder esse único elétron que ele tem nessa camada. No grupo 2, eu tenho a presença do magnésio. Se ele está no grupo 2, isso quer me dizer que ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, então ele vai perder esses 2 elétrons. O alumínio, que está lá no grupo 13, ele não vai perder 13, tá, gente? Se ele está no grupo 13, ele vai perder 3 elétrons, que está justamente na sua camada de valência. Isso são alguns exemplos, tá? Continuando aqui, nós temos alguns elementos considerados não metais. Eles vão estar presentes lá no grupo 15, 16 e 17. Diferente dos metais que a gente acabou de analisar, os não metais, eles vão receber, ao invés de perder, eles vão receber. Isso por quê? Vamos analisar aqui, ó. O nitrogênio, por exemplo, ele está no grupo 15. Se ele está no grupo 15, ele possui 5 elétrons na camada de valência. Aí eu te pergunto, se ele tem 5 elétrons na camada de valência, seria mais fácil ele perder esses 5 ou ganhar 3 para ficar com 8 e alcançar a estabilidade? Isso mesmo. Como ele tem 5, é muito mais fácil para esse elemento químico ganhar 3 elétrons, tá? Então, o nitrogênio é um exemplo do grupo 15 que vai ganhar 3 elétrons. O oxigênio, que está presente lá no grupo 16, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Aí vamos analisar aí a mesma lógica que utilizamos anteriormente. Se ele tem 6 elétrons na camada de valência, é mais fácil ele perder esses 6 ou ganhar 2 para poder ficar com 8 e se manter estável? Da mesma forma, é mais fácil ele ganhar. E da mesma forma também o grupo 17, um dos elementos mais utilizados, né, do grupo 17, flúor e cloro. Vimos anteriormente que flúor é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica. Se ele é o elemento mais eletronegativo, isso quer dizer, né, que ele tem sempre a possibilidade de ganhar e nunca perder nas ligações químicas. Se ele está no grupo 17, ele vai ter 7 elétrons. Então, para poder ficar com 8, esses elementos que estão no grupo 17 vão precisar ganhar apenas um único elemento. Aí sim, ele vai alcançar a estabilidade. Então, todo esqueminha aí no quadro para vocês. Então, sabendo disso, essas informações super importantes, nós vamos começar pela primeira ligação química, a ligação iônica. Falou em ligação iônica, lembrou que vamos tratar de íons. E falou em íons, vocês precisam lembrar que nós temos íons cátions e íons ânions. Falou em cátion, ele recebe carga positiva. Falou em ânion, ele recebe carga negativa. E como foi explicado na aula anterior para vocês, a carga positiva vai me dizer que esse átomo ele vai perder. Já a ligação negativa, que é o ânion, na verdade ele vai ganhar, tá? Então só vai acontecer uma ligação iônica quando eu tiver um átomo com baixa eletronegatividade e um átomo com alta eletronegatividade. Um está querendo doar, o outro está querendo receber. A combinação perfeita aí para a ligação iônica. Então, nós vamos formar íons positivos, que são os cátions, e os íons negativos, que são os ânions. E uma substância, ela pode ser chamada de substância iônica ou um composto iônico. Lembrando que as ligações iônicas, os compostos orgânicos, eles são excelentes condutores de eletricidade, condutores elétricos, tá? E um exemplo bem clássico da ligação iônica seria o nosso sal de cozinha, o NaCl. Que foi o caso aqui do exemplo que eu coloquei para vocês. O NaCl, que é o cloreto de sódio,
formada aí por dois átomos, um átomo de sódio e um átomo de cloro, o cloro, ele se encontra no grupo 17 da nossa tabela periódica. Se ele está no grupo 17, isso está querendo me dizer que ele tem 7 elétrons na camada de valência, então ele precisa receber 1 para poder ficar com 8. Diferente do sódio. O sódio, ele está presente no grupo 1 da nossa tabela periódica. Se ele está no grupo 1, ele não vai ter que ganhar 7. Na verdade, ele vai ter que perder esse único elétron que ele tem na camada de valência. Então, a combinação perfeita. Cloro precisa receber 1, enquanto o sódio precisa doar esse elétron. Ligação iônica. Então, o sódio vai receber a carga positiva, já que ele está perdendo, enquanto o cloro vai receber a ligação negativa, já que ele vai ganhar nessa ligação. Então, como eu já falei para vocês, aqui só deixando bem claro, para você que está aí anotando, né, todas as informações no seu caderno, para ficar bem mais fácil de você entender. Vou passar aqui para o próximo exemplo. Falei para vocês que os elementos que estão na família 2, eles vão perder 2 elétrons. Então, coloquei aqui na tela para vocês o exemplo do cálcio juntamente com o cloro. O cálcio, ele está no grupo 2, então ele vai ter que perder 2. Enquanto o cloro, que está no grupo 17, ele precisa receber 1. Se eu simplesmente decidir ligar um único cálcio com o cloro, essa ligação ela não vai acontecer corretamente. Por quê? Porque o cálcio ele precisa doar 2 elétrons. Então, se ele está precisando doar 2 e o cloro só precisa receber 1, que fica bem claro aí, que o cálcio ele ainda vai precisar doar mais um elétron da sua camada de valência. Então, a maneira mais correta dessa ligação acontecer da forma mais correta possível, né? Perfeita possível, na verdade, é acrescentarmos um outro cloro. Então, o cálcio vai pegar um dos seus elétrons, vai doar para um cloro, e o outro elétron que sobrou na sua camada de valência, ele vai doar para o outro cloro. Uma ligação perfeita, ligação iônica, carga positiva, carga negativa. Já a ligação covalente, que é o segundo tipo de ligação, não vai ter essa perca e esse ganho de elétrons. Na ligação covalente, nós vamos trabalhar com átomos que possuem alta eletronegatividade. Por exemplo, vou pegar lá um elemento flúor e um elemento cloro, 2 elementos com eletronegatividade altíssima. Se os dois têm eletronegatividade bem grande, sabemos então que ambos vão querer receber elétrons. Então, não existe aí de maneira alguma a possibilidade de um doar e o outro receber. Os dois precisam, na verdade, ganhar, porque eles estão bem próximos da estabilidade. Então, existe aí, então, a ligação covalente, que ao invés de doar e receber, vai acontecer o compartilhamento dos elétrons de valência. Aí, e nesse caso, toda ligação covalente vai formar as moléculas. Um exemplo bem clássico aí é a molécula de água. H2O é uma ligação covalente porque há o compartilhamento de elétrons. Aí algumas propostas, tá, de ligação covalente pode acontecer entre 2 não metais, entre o não metal e o hidrogênio e entre 2 hidrogênios. Então, aconteceu aqui essa junção de elementos, aconteceu a ligação covalente. Aí um exemplo aqui bem clássico, Cl2. Eu tenho a presença de 2 cloros, ambos com eletronegatividade iguais. Todos eles possuem 7 elétrons na camada de valência, então cada cloro, na verdade, vai precisar receber mais um elétron. Então não há possibilidade alguma de um desses cloros doar, porque aí ele vai ficar cada vez mais distante, na verdade, né, de ficar estável. Então, qual é a possibilidade aqui? O compartilhamento. Quando eu compartilho, os átomos que estavam com 7 elétrons, eles vão ficar, na verdade, agora com 8. Como é que isso vai acontecer? Compartilhamento dos elétrons. Aí, é daí que vai surgir a tão famosa
ligação química, ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, tão conhecida na química, né? Aí, um par de elétrons compartilhado vai ser representado por um traço, como eu falei. Um tracinho é uma ligação simples, 2 traços, uma ligação dupla, e 3 tracinhos, uma ligação tripla. Aí, aqui no caso, ó, o gás hidrogênio vai formar um par de elétrons, que vai ser representado por um único traço, uma ligação covalente. A água também é uma maneira de representar uma ligação covalente. O NH3, que para se manter estável o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada, então ele precisaria receber mais 3. Ele, no caso, ele vai fazer 3 compartilhamentos com o hidrogênio. E dessa maneira ficar estável. E para concluir as nossas ligações, nós temos a ligação metálica. Tem aluno que até hoje ainda ele tem essa certa dificuldade de identificar principalmente as ligações metálicas. Quando a gente fala de ligação metálica, são 2 átomos que, na verdade, eles vão perder, porque eles são muito eletropositivos, diferentes da ligação covalente, né? A ligação covalente, os 2 precisavam ganhar. Ligação metálica, não. Os 2 vão precisar perder. Só que para acontecer uma ligação metálica, ela só vai acontecer se for formado por elementos considerados metálicos, tá? Principalmente na primeira parte da tabela periódica, os primeiros grupos, eles são considerados metais. Dessa forma, nós vamos formar estruturas cristalinas, que são as tão conhecidas como ligas metálicas, que são aquelas ligas bastante condutoras, né, de eletricidade formadas por metais importantes da tabela periódica. E se você observar aqui no desenhozinho que forma essas ligas metálicas, você vai ver aqui representado por bolinhas amarelas, né, são elétrons que são chamados de elétrons livres. Vocês lembram que eu falei bem no início que as ligação metálica, o átomo ele está querendo doar? Agora imagina nessa estrutura, vários átomos que estão querendo doar aí. O que vai acontecer? É como se ele estivesse numa brincadeira de pegar uma bola e ficar jogando uma bola para outra. Então eu tenho vários átomos jogando elétrons. Então nesse movimento aí de jogar elétrons em todas as direções, eu vou chamar de elétrons livres, mais conhecidos como mar de elétrons. Dessa forma, formou estruturas cristalinas. Aí o exemplo, né? Então vamos para a questão. Eu tirei essa questão do Sistemas Farias-Brito, a prova Enem 1, Ciência da Natureza. É a questão de número 2, lá na página 177, que diz da seguinte forma: a seguir é representada a molécula da água, formada por H1 e O8. Se você ficar bem atento na questão e analisar, já nesse primeiro enunciado, basicamente ele já está te dando a resposta. Por quê? O que eu te falei? Nós podemos chamar apenas de molécula aquelas estruturas consideradas covalentes. As estruturas, ligações iônicas, não são chamadas de moléculas, e sim compostos iônicos. E se você souber, já tiver o conhecimento que a água é covalente, você automaticamente já vai conseguir responder a questão. Então, aqui, ó, eu tenho uma representação que vai demonstrar como que vai acontecer essa ligação química, e ele quer saber qual tipo de ligação que está acontecendo aqui na estrutura. Se fosse uma ligação iônica de doação, que está lá na alternativa A, doação dos elétrons, dos 2 hidrogênios para o oxigênio. Se tivesse acontecendo a doação de elétrons, um precisaria ficar com carga positiva, um seria cátion, enquanto o outro seria ânion devido à carga negativa. E não é isso que está acontecendo. B é o compartilhamento de elétrons entre oxigênio e hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio. O oxigênio ele está no grupo 16.
Se ele está no grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada, então ele precisa simplesmente de mais 2 elétrons para poder alcançar 8 elétrons na camada de valência. E é justamente isso que ele vai fazer, né? Ele vai compartilhar com o hidrogênio, com 2 hidrogênios, então 6 com 2 compartilhamentos com hidrogênios, nós vamos ter aí a combinação perfeita da ligação através de compartilhamento. Então, paramos por aqui. Alternativa correta, alternativa letra B. Espero muito que você tenha compreendido os tipos de ligações que nós estudamos na aula de hoje. Espero que você tenha anotado em casa todas as informações super importantes. Fique com Deus e até a próxima.